O governo federal começou a devolver o dinheiro desviado de aposentados e pensionistas do INSS. A primeira devolução de R$ 292 milhões é apenas uma pequena parte do que terá que ser ressarcido depois da revelação de um esquema bilionário de fraude. Eu sou Mariana Schreiber, da BBC News Brasil em Brasília, e te explico neste vídeo como as investigações mostram que esse esquema funcionou e como as vítimas serão recompensadas. Lembrando aqui que a descoberta da fraude criou uma guerra de narrativas. De um lado, o governo Lula diz que o esquema começou no governo Bolsonaro e só foi descoberto porque a atual gestão investigou o caso. Já os bolsonaristas culpam apenas a administração petista, período em que os descontos ilegais dispararam. Primeiro, como funcionava o esquema? Sindicatos e associações firmavam acordos com o INSS para descontar mensalidades das aposentadorias, em troca de serviços como atendimento médico e atividades de lazer. O problema, segundo a investigação da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, é que a maioria dos descontos acontecia sem autorização dos aposentados. O esquema teria ocorrido com a ajuda de pessoas de dentro do INSS em troca de propina. Ainda não se sabe o tamanho total dos desvios. Cálculos apontam que de 2019 a 2024, esses descontos somaram 6,3 bilhões de reais, mas nem tudo foi cobrado sem autorização. Em maio, o governo notificou 9 milhões de potenciais vítimas. O levantamento ainda não foi concluído, mas com base nos primeiros resultados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ao jornal O Globo que o rombo pode ficar entre 1 bilhão e 2 bilhões de reais. E quando exatamente o esquema começou? Isso também não está claro. A maior parte das entidades investigadas firmou acordo com o INSS para descontar as mensalidades em 2021 e 2022, durante o governo Bolsonaro. É o caso destas 5 instituições. Além disso, outras 4 têm acordos mais antigos. E uma das associações firmou acordo em 2023, já na atual gestão Lula. Todas elas negam irregularidades. O início do esquema não foi esclarecido ainda, mas os dados mostram que o volume descontado indevidamente teve uma primeira alta significativa no fim do governo Bolsonaro e disparou no atual governo Lula. Vamos aos números. Em 2022, último ano de Bolsonaro, os descontos somaram 706 milhões de reais, aumento de 32% na comparação com 2021. Depois disso, os descontos subiram 84% em 2023, primeiro ano de Lula, para 1,3 bilhão de reais. Já em 2024, a estimativa da CGU é de que os descontos somaram cerca de 2,6 bilhões de reais, dobrando em um ano. A revelação da fraude criou uma batalha de versões, mas o campo bolsonarista leva vantagem no alcance das redes sociais. Um vídeo do deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, acusando o governo Lula pelo esquema, teve mais de 130 milhões de visualizações. Se o roubo do INSS foi no governo anterior, como o governo Lula está dizendo, por que ninguém do PT assinou a CPI para poder investigar? O principal argumento da gestão Lula é que o esquema já existia no governo Bolsonaro, mas apenas o governo atual combateu a fraude. Eu quero saber por que havia um inquérito parado na Polícia Federal desde 2020 e o governo anterior não fez nada. Qual foi o governo que conseguiu investigar e revelar para a sociedade a fraude? Este governo. A oposição, por sua vez, diz que Bolsonaro agiu sim para combater a fraude, com a publicação de uma medida provisória em 2019. Essa MP exigia que as entidades comprovassem todos os anos a autorização para descontos associativos, mas o texto da medida provisória foi mudado pelo Congresso, que estendeu essas checagens para 3 anos. Depois, em 2022, o parlamento eliminou a necessidade de revalidação, ou seja, diz que os descontos fossem checados previamente. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Quando em 2022 se opta por pôr fim à revalidação, essas empresas se sentiram livres para, a partir de 22, ou seja, em 23 e 24, passar uma enormidade de descontos não autorizados. As 2 medidas provisórias que impediram a nova regra de revalidação foram sancionadas pelo então presidente Jair Bolsonaro. Outro ponto importante na batalha de narrativas é o suposto papel de um irmão de Lula,
José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, não é diretamente investigado, mas é vice-presidente de uma das instituições suspeitas, o Sindinap. Esse sindicato nega as acusações e diz que denunciou ao então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, os indícios de fraude nos descontos associativos em 2023, algo que ficou registrado na ata da reunião do Conselho Nacional da Previdência Social. Lupe já admitiu que recebeu essa e outras denúncias, mas disse que era preciso ter fatos concretos para serem investigados. Ele foi demitido por Lula no início de maio. E o que acontece agora? A investigação da Polícia Federal continua. Em paralelo, a oposição tenta criar no Congresso uma comissão parlamentar de inquérito. O governo promete que todas as vítimas receberão o dinheiro, mas ainda não está definido quando serão feitos os pagamentos e nem como o valor será corrigido. No final de maio, o INSS começou a devolver 292 milhões de reais, referentes ao que tinha sido descontado dos aposentados e pensionistas em abril, mês que essas operações foram suspensas por causa da revelação da fraude. Esses valores ficaram retidos no INSS e não foram repassados às entidades. Já a Advocacia Geral da União tenta reaver na Justiça os valores desviados pelas associações. Como batalhas judiciais costumam ser longas e não garantem a recuperação de tudo que foi roubado, o cenário mais provável é que o governo terá que usar recursos públicos para devolver todos os descontos ilegais. Por enquanto é isso. Fique ligado na BBC News Brasil para acompanhar os próximos capítulos dessa história.